hora que eu cheguei ali, só recebendo de Deus, irmãos. O pessoal do louvor, uma bênção. Louvor que toca o coração, toca a alma, né? Nos fortalece, nos edifica. Alguns versículos compartilhados. Quem está ligado com Jesus está ligado na palavra. Amém? Salmo 145, somente o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: uma geração louvará as suas obras a outra geração e anunciará os seus feitos poderosos. Louvado seja Deus, podeis nos assentar. Amém? Esse versículo, trazer um testemunho e depois iniciar a palavra. Amém? Esse versículo fala muito forte ao meu coração. Sou convertido há pouco tempo, quase 6 anos, e assim fui resgatado lá da vida do mundo, né? Mundano. Hoje, pastor, pela honra e pela glória que o Senhor nos concede. Mas, de acordo com esse versículo aberto hoje, nessa noite, talvez o testemunho que eu trago aqui hoje pode refletir na vida de alguém, pode fazer alguém lembrar aonde parou na caminhada com o Senhor, pode tocar corações aqui nessa noite para se converter ao Senhor, e pode trazer um aquebrantamento de coração, de acordo com o Novo Testamento, um arrependimento. Lá atrás, conhecia só o católico, né? Se você a fundo estudar a história da igreja, nós, os protestantes, viemos com muita luta a estar presente no dia de hoje. Então, o domínio ali, ligado ao Império Romano, se estabeleceu por longas datas, né? E Oséias fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, até meus 20 anos ali, naqueles meados ali, vivi uma vida comum de jovem, que curtia qualquer tipo de coisa que vinha a acontecer, ser convidado a fazer. E era uma longa jornada sem freio, né? Tive várias amizades no mundo e também perdi várias amizades no mundo. Então, conheci quase todo tipo de drogas, de bebedeiras, de baladas, de convites abertos assim, né? De porta larga, né, pastor? Vamos dizer nesse sentido. Então eu tive ali experimentando toda aquela fase, mas certo momento o Senhor, através do teu Espírito Santo, começou a trabalhar no meu coração. E vendo a situação que eu vivi, eu comecei a tomar nojo das coisas que eu fazia. Comecei a largar os vícios. E o último foi a bebedeira. O Senhor foi trabalhando de uma forma poderosa no meu coração. Glória a Deus. Cujo qual eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Ouvi as pregações nas rádios. Comecei a frequentar a igreja do Evangelho do Senhor Jesus. E ali foi aos pouquinhos, bem pouquinho. E a semente foi sendo lançada no coração. E certa vez, quando eu comecei a ler Salmos, muito leigo na palavra, eu começava a querer entender aquela sede, aquela fome, mas o que ele quer dizer? Mas por que está tão difícil entender a palavra? E comecei a pedir ao Senhor entendimento.
Comecei a pedir ao Senhor entendimento. E muitas das vezes, começando a congregar em vários ministérios, o meu primeiro ministério, o ministério pentecostal, pastor. E os pastores ali viam um novato, batiam o olho logo e faziam a chamada no final. Tem que aceitar o Senhor Jesus. E ali foi ficando incomodado, né? Porque era a primeira vez, eu não vou levantar minha mãozinha não. A segunda vez, opa, de novo. A terceira vez, aí eu tô assim, esse pastor aqui tem marcação comigo. Só pode. Será que só eu sou novato? Aí beleza. Só que eu ainda era rebelde. Aí aceitei, tranquilo, só que no meu o eu carnal, falava, eu vou aceitar, aí esse negócio vai parar. Beleza. Aceitei o Senhor Jesus. Beleza. Agora parou. Aí beleza. Curtindo lá com a família e tal, às vezes sozinho, os pensamentos do mundo, eu mesmo na palavra, pensamentos do mundo, na palavra. Foi quando Deus revelou o que os Salmos quer dizer. Salmos de Davi. Eu fico maravilhado quando a gente estuda o Velho Testamento, ver essas pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo de Deus, tendo uma revelação que aponta para os nossos dias de hoje. Quando eu fui entender por que aquela chamada da igreja, foi exatamente cujo qual o salmista quis nos falar, nos revelar através dos cânticos. Porque dessa vida nada se leva. Verdade. Se o corpo veio do pó voltará. Só que ele cantava já como se estivesse naquela alegria, na glória, conforme a oração que foi feita aqui nessa noite. Aleluia! E quando eu entendi isso, que era sério, a chamada, a urgência dos líderes chamar para que o povo aceite o Senhor, para se converter do coração, se arrepender dos maus caminhos. É muito sério, irmão. É muito sério. E quando eu compreendi isso, eu comecei a levar as coisas de outro jeito, de outro modo, pelo discernimento de Espírito, que o Espírito Santo nos concede se pedimos Ele. Verdade. São vários dons. E aí o entendimento foi chegando, eu fui entendendo. E há uma necessidade de compartilhar esse entendimento. E para quem está chegando agora, mas eu sou leigo na palavra, eu não entendo, por isso que você está aqui hoje. Para receber o maná espiritual de Deus. E é com isso que eu abro a palavra, eu puxo para Ezequiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor tem falado muito no meu coração nessa madrugada, pastor. É exatamente tudo o que está acontecendo aqui. Nós que somos novos, vocês que já são mais vividos, é uma experiência totalmente diferente. Pelo tempo que vocês viveram no nosso tempo já assim, compreendendo o lado do outro, né? Vocês é jovem ainda, mas no meu tempo era diferente. Não é verdade? E o Senhor tem mostrado isso nessa madrugada. E eu quero chamar a atenção aqui com a palavra que vai ser aberta hoje, Ezequiel capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler só alguns versículos do capítulo 9 e depois vamos pular por 42, amém? Não é tempo de ficar disperso. Não é tempo de ficar ligado nas coisas do mundo. E
na nossa geração de hoje, precisamos nos esforçar mais. Precisamos nos quebrantar mais diante do Senhor. E precisamos também compartilhar o ID. E eu fiquei maravilhado pelo projeto que a senhora anunciou aqui. De graça receber e de graça dar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 em diante. E ele então gritou aos meus ouvidos, com alta voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada homem com sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que está voltada para o norte. E cada homem tinha uma arma destruidora em sua mão. E entre eles havia um homem, aleluia, que estava de vestido de linho, oh glória, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, aleluia. Glória a Deus. E eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e indo até a entrada da casa, e ele chamou o homem vestido de linho, aleluia, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E o Senhor lhe disse: vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. Até aqui, agora pula lá para o 42. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essas duas passagens de Ezequiel vai abrir o seu entendimento nessa noite. Amém. Glória a Deus. Você vai entender Apocalipse 7 nessa noite, com clareza. Aleluia. Você vai entender o porquê Apocalipse 7 aponta quem são essas pessoas marcadas. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 43 de Ezequiel, versículo 1 em diante. Aleluia. E então levou-me à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como um barulho de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como visão que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está do lado do oriente. E elevou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi uma voz que falava comigo dentro da casa, e o homem que estava em pé junto a mim. E me disse: filho do homem, o lugar do meu trono, o lugar para as plantas dos meus pés, e onde eu habitarei entre os filhos de Israel para sempre. E nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com suas prostituições, e com os cadáveres de seus reis nos seus altares. Até aqui. Percebe-se bem? Ezequiel capítulo 9 fala do templo de Salomão. O templo de Salomão, com um certo momento, as pessoas se corromperam. As pessoas estavam adorando ali dentro do templo outros deuses.
E é exatamente esse tempo que aconteceu o exílio da Babilônia. E Ezequiel, do capítulo 40 em diante ali, fala de um outro templo. O templo cujo qual Ezequiel nos revela, nesse capítulo 40 em diante, ele é uma sombra aonde o nosso Senhor Jesus está, como sumo sacerdote, Aleluia. intercedendo pelos seus. Só que ele fala de um rapaz, de um senhor, que está para marcar as pessoas. Então, antes que aqueles outros que estão com ele executassem a ordem, é necessário marcar. Mas o que é isso, pastor? Vem comigo. Aleluia. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, no qual também, tendo crido, fostes selados. Oh, glória. Ou seja, fostes marcados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir. Uma geração anunciará a outra geração. Aleluia. Não é diferente, pastor? Uma geração à frente da minha, anunciando uma geração que vem. E estão sendo selados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Estão sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele que convence, é Ele que clareia esse entendimento, cujo qual lá atrás eu não tinha, talvez você não tinha, nos revelando a verdade, nos revelando o porquê do Senhor Jesus ter vindo nessa terra, ter pagado o preço, ter sido o nosso substituto, por nos dar direito a uma segunda chance, a um novo corpo, Glória a Deus. aleluia, a uma vida eterna, Aleluia. aleluia. E é por isso que, se você voltar lá em Ezequiel, você vai começar a entender Apocalipse 7. Glória a Deus. No versículo 4 de Ezequiel 9, o Senhor lhe disse: vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são cometidas no meio delas. E estamos inseridos aonde, pastor? Estamos inseridos nessa geração do século 21 aonde? No meio de tanta idolatria, no meio de tanta corrupção. A mídia diz que as coisas vão melhorar, mas não. Estão abafando, estão blefando e estão cegando os olhos daqueles que acreditam na mídia. A única verdade é a palavra de Deus. E muitos estão ainda dispersos. Paulo diz que Efésios, alguns dormem. Verdade. Desperta do que dorme. Mas é por isso que uma geração anunciará a outra geração. Para que eu e você estejamos preparados para o que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se há uma ordenança depois, se você continuar lendo,
Você vai começar a entender o porquê que os anjos lá em Apocalipse vêm para destruir a terra. Aleluia, Jesus. É necessário que essas coisas aconteçam. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Porque foram ditas, foi dita por um Deus que ressuscitou ao terceiro Glória a dia. Deus. Aleluia. E é Ele que está contemplando a sua presença aqui nessa noite. Aleluia. E quando você começa a contemplar, quando você começa a dar lugar para o Espírito Santo de Deus, Oh, santo é teu nome. Ele vai limpando as suas vestes. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Quando você vai dando lugar, começa a entender o porquê do perdão que Ele nos concede dia após dia. Todo dia nós erramos, nós pecamos, mas por meio dele Glória a Deus. somos perdoados, Aleluia. somos sarados, nós nos reconciliamos com Ele todo dia. É por isso que a igreja ainda está presente na terra. É por isso que ainda há pregadores da palavra de Deus, conforme as duas testemunhas em Apocalipse. Oh, glória. Mesmo que os tempos futuros fiquem difíceis, aqueles que são fiéis de verdade, aleluia, Glória a Deus. não negarão o Senhor. Aleluia. Aleluia. E é por isso que a palavra continua sendo pregoada, para que não sejais enganados quando as coisas estiverem acontecendo. Quem tem entendimento da palavra sabe o que eu estou dizendo. Eu não vim pregar o inimigo, eu vim pregar o Jesus, que a todo momento está de braços abertos para te acolher, para te abraçar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vem comigo. Apocalipse 7. Agora você está assim pensando consigo mesmo aí no seu pensamento. Eu estou começando a entender como é riquíssimo esses profetas do Antigo Testamento. Eu estou começando a entender. O Senhor fala sobre os últimos dias. Se não fosse abreviados, ninguém suportaria. É exatamente esse tempo, essa transição. Aleluia, Jesus. Oh, santo é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 7. Vou ler alguns versículos. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvore alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e tinha o selo de Deus vivo, aleluia, Oh, glória. uma grande voz aos 4 anjos, quais foram dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinados os servos do nosso Deus em suas testas. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a marca que carregamos por sermos considerados cristãos. Essa é a marca. Quando recebemos a palavra de Deus, carregamos ela no coração, nos arrependemos, assim como o salmista diz no Salmo 51. Quando nos quebrantamos diante dele, em choro, em lágrimas, em jejum. Não somos nada sem ele. Começa a olhar para o teu irmão, começa a olhar para a tua irmã. Em Cristo somos um corpo. Em Cristo somos irmãos.
É por isso que ele diz: amará o teu Deus de todo o coração e amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando subir, vai subir todo mundo junto. Aleluia. Aleluia. Aí você vai começar a entender por que Ezequiel 37 fala da ressurreição dos ossos secos. Aqueles que foram guardados ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois nós seremos transformados junto com eles. Aí você vai começar a entender como é riquíssimo o profeta Ezequiel, como é profético. E Paulo começa a anunciar isso no Novo Testamento, com tudo isso na mente, com todo esse entendimento, passando de uma forma mais clara, porque o povo ali não sabia muitas coisas, tinha dificuldades para entender. No caminho de Emaús, depois de Jesus ressuscitado, ele foi ali ensinar. E foi uma longa caminhada até que eles chegaram em casa e começaram a entender. Não, e você vê que o coração deles queimava e Aleluia. andava com Jesus. Mas não conseguia desvendar que era Jesus. Exatamente. E é E conforme o louvor que foi louvado, E né? assim tem a humanidade hoje, né? Não consegue transpassar o véu e ver que realmente Jesus está voltando. Exatamente. A palavra dele vai se cumprindo. Às vezes você pode estar olhando só no seu quadrado, na sua casa, no seu bairro ali, mas veja as coisas que estão acontecendo no mundo. Lá fora, já não existe mais igreja, irmãos. Templos. Eu fiquei triste em ver que eles transformaram o templo de Deus em um lugar pub. O altar assim era camarote. Eu fiquei muito triste em ver isso, irmãos. Eu fiquei muito triste. Mas é necessário que a gente desperte. Não é à toa que Tomé na Bíblia tem o seu testemunho que ele precisava ver para crer. Todos têm um testemunho e falam com alguém. Aí você começa a ver, realmente está acontecendo. Mas não deixa para a última hora. Não deixa para depois. A parábola das 10 virgens. Havia 5 prudentes e 5 loucas. As loucas deixaram por último, achando que dava tempo, mas não dava. Não dava. Aí você pensa assim: pastor, será que ano que vem Jesus volta? Não sei. Ele não diz nem dia nem hora, mas deixou os seus sinais. E é através dos sinais que as coisas estão acontecendo. A evolução está muito acelerada, irmãos. Daqui a pouco o dinheiro físico já vai virar totalmente digital. Aí você começa a entender. Você começa a entender o porquê das coisas estão acontecendo assim, para que haja um só controle. Então, não fique disperso. Vamos estar conectados com o Senhor. Porque eu quero estar na glória, você quer estar na glória. Glória a Deus. Nós vamos estar na glória. Aleluia. Glória a Deus. A nossa alma de fé, de esperança, de conectividade com o Senhor. Que muitas das vezes, para quem anda muito atarefado, é difícil. E que luta que é, pastor. Muitas das vezes vir, pregar. E quando a gente recebe o chamado de pregar, a gente passa por uns momentos que a gente tem a noção, pelo lado espiritual, que as coisas têm o seu certo conflito, assim como Daniel orou, teve um conflito até que o anjo descesse. Não é diferente.
É uma responsabilidade muito grande trazer a palavra. E assim também aos que servem ao Senhor, né? Chegamos aqui felizes porque é Ele que nos sustenta. Chegamos aqui fortes, fortalecidos nele. Porque se for parar para refletir pelos esforços que nós fazemos pelo dia a dia, é só Ele para dar força, para dar graça, para dar livramento. Só Ele. E é nessa noite que eu vou fechar para não comprometer aos aniversariantes, aleluia. Quero chamar aqui, talvez você se desviou,